Hoje nós estamos aqui para analisar o IRDM11. Esse fundo imobiliário muito interessante e que de fato não está conseguindo mais voltar aos patamares que tinha antigamente. Hoje o IRDM vive uma situação bem complicada em relação a valores. A gente olha o gráfico dos últimos anos, esse fundo já custou R$ 150 e hoje chega aí nas mínimas de 72, tá? Hoje o fundo trabalhando bem próximo dessas mínimas. Então o objetivo do vídeo de hoje é a gente tentar dar uma entendida no que está acontecendo com esse fundo, e quais são as próximas perspectivas e para ver se vai continuar dessa forma bem triste que hoje vive o IRDM. E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Jota e bem-vindo ao canal onde nós atingiremos a nossa querida liberdade financeira. Então já se inscreve aí e fica comigo até o final para a gente poder começar. Bom pessoal, o IRDM hoje custando cerca de R$ 72,04. Um dividendo na casa dos 12,69. E nos últimos 12 meses uma desvalorização de cerca de 14%. Então assim, o IRDM hoje indo no caminho oposto aí de que muitos fundos imobiliários estão indo, tá? A gente tem bastante fundo imobiliário no mercado valorizando, enquanto que o IRDM está sofrendo com essas quedas. Hoje o valor de uso dele é R$ 84,00, um PVP de 0,85. Tem um bom valor em caixa, são 147 milhões. O fundo pode tentar aí alocar, né, para tentar aumentar o dividendo. Hoje são mais de 289 mil cotistas. E o dividendo quem paga aí 74 centavos é em volta de 1% mesmo, tá? Quando a gente olha o dividendo, a gente vê por que o fundo teve essa queda, tá, pessoal? O fundo já chegou a pagar 1,59, 1,37, nos momentos assim, 1,35. E depois aí de um tempo, ano passado, começou a diminuir o dividendo, chegou até pagar um pouquinho mais e agora pagando 74 centavos, tá? É um dos menores dividendos aí que o fundo vem pagando. E é aquilo que eu sempre falo pra vocês. Fundo de papel, a gente vê, olha o gráfico de dividendo e olha o gráfico da cota. Basicamente, a cota sempre vai tentar acompanhar o dividendo que é distribuído, tá? E sempre vai ficar nessa questão de 1%. Então, e hoje, se a gente aumentar esse dividendo para R$ 1, com certeza essa cota do fundo vai novamente R$ 100, tá? Então, os fundos de papel são muito regidos por isso. O fundo de mercado de fundos imobiliários, ele é desse jeito, tá? Infelizmente, ou felizmente, tá? Depende da sua visão. Principalmente, né, pelos dividendos, né? Os dividendos que movem a cotação. E bom, vamos tentar dar uma olhada nesse relatório aqui para tentar entender, né, por que tá acontecendo isso. Qual que é o motivo de tanta queda de dividendo e tudo mais. Aqui a taxa de administração e gestão, que somadas dão 1%. Bom, aqui no geral a gente não tem muita informação, tá? Ele fala um pouquinho do PCA e tudo mais. Eles não comentam mais nada em relação a outras coisas que mostram o impacto da cota, tá? A ideia do fundo hoje é não reter dividendos, tá? Então eles não tá acontecendo retenção. Atualmente em junho, tá? Vamos aguardar para ver os próximos meses. Hoje o fundo tem uma reserva de 23 centavos aí. E informação muito importante, tá? A estratégia do fundo atualmente está sendo a redução da carteira de fundos imobiliários, tá? No mercado secundário, ou seja, vendendo aí diretamente no mercado cotas de fundo imobiliário que eles têm. Então estão vendendo os fundos imobiliários e alocando em CRI. Isso é algo que eu sempre comentei aqui, que a carteira de fundos imobiliários do RDM, ela acaba atrapalhando muito o crescimento do fundo. Então é uma notícia muito boa. Pode estar se livrando aí desses fundos imobiliários, tá, pessoal? Aqui a gente tem as operações, ele é um fundo muito bem diversificado, tá, pessoal? A maior operação dele é 2,64, isso aqui é caixa, né? Mostra por que esse fundo é tão bem diversificado, né? São muitas operações aqui, ó. Ele tem operações de 0,01, tá? Então, diversificação máxima aqui. Ele tem alguns fundos de renda fixa, tá? Com 88 milhões. Carteira de fundos imobiliários dele, né? São 500 milhões aí em fundo imobiliário, praticamente 20% do PL. São fundos imobiliários que ele tem aqui, pessoal, que é realmente bem triste. Deva, que ele tomou um prejuízo grandão, Tord, SLH. Então, assim, se ele conseguir se livrar aqui, ó, 500 milhões, que ele perca 30 milhões aí e aloque tudo em CRI, esse fundo vai ter um ganho de resultado muito grande, tá, pessoal? Hoje, como que tá a carteira dele por ativos? A grande parte é CRI, mas tem fundo imobiliário, né, tem caixa. O foco dele é o IPCA, então nos últimos anos o IPCA veio um pouco mais fraco, por isso que o fundo também sofre bastante. E a taxa média, né, a gente tem o IPCA mais 8,7 e mais 4,25. Então é um fundo de risco médio aí. Em relação às perspectivas, pessoal, no geral, o mercado esperava que o ano de 2024 ia ser um crescimento bem intenso, tá? Principalmente pela demanda interna, onde estava com o mercado de trabalho bem aquecido e tudo mais. Resumindo, o governo estava injetando mais dinheiro na economia e isso aquece muito a economia, tá? Num primeiro momento. Porém, assim, começaram a surgir problemas, por exemplo, o desastre climático no sul, a grande taxação e diversos outros motivos, assim, que começaram a gerar dúvida aí no mercado, né? O pessoal começou a ficar com um pouco de medo.
Então isso tá dando uma segurada no crescimento. Mas a ideia do IPEA é que o Brasil ainda cresça 2,2 em 24 e 2,3 em 25, tá? Se a gente não tiver nenhuma crise mais, é beleza. Mas assim, a gente sabe que hoje olhar só o PIB é algo bem complicado. No cálculo do PIB, tá? Um dos principais indicadores são os gastos do governo, tá, galera? Na soma que a gente faz do PIB, além do consumo das famílias, além dos investimentos e além da balança comercial, favorável, né, no caso, entra o gasto do governo no PIB. Então, um governo que gasta mais, obviamente que a gente vai ter um PIB que cresce mais. A gente pode olhar isso pro Brasil ali na época do regime militar. A gente teve um momento de muito gasto do governo em diversas obras de infraestrutura, o que potencializou o crescimento do PIB, tá? Então a gente tem que olhar com um pouco mais de cuidado para esse indicador. Então, hoje o Brasil é muito impulsionado por isso, por essa grande demanda interna e também por esse grande gasto que hoje o governo tem com política social e diversas outras coisas. Então é um momento assim de pés no chão, tá? Não veja assim como o Brasil esse crescimento como algo tão positivo, a gente tem que ir devagar e aos poucos, tá? Eu acredito que pro ano que vem, tá? Até esse ano a gente já tá vendo um pouco de reflexo do aumento do IPCA. Acredito que pro ano que vem ele já vem um pouco mais forte. Eu acho bem difícil continuar esse corte na taxa de juros, tá? A gente tá mantendo 10,25. Acho difícil abaixar de 10, mas a gente tem que acompanhar. Aqui as movimentações do mês, então o fundo comprou alguns CRIs, vendeu outros, tá? E vendeu também alguns fundos imobiliários. Então, muita movimentação esse mês. Alguns eventos, né, que adicionais. CRI Alphaville, amortização de 23% do saldo devedor. E o do CRI-NG fizeram a venda parcial do ativo. Não teve tanto impacto, tá? Só 3 centavos por cota. E aqui são todas as operações. Algumas operações que deram problema, né? Algumas operações que são bem antigas, tá, pessoal? E não são operações tão grandes, então não traz tanto preocupação pra gente. E a gente tem a DRI do fundo, então no geral, o fundo teve uma receita total de 29 milhões aí, tá? Tirando a despesa, sobrou 27 aí. E aí o fundo não utilizou reserva para distribuir esse dividendo. É interessante, tá? Tentar manter essa ação saudável de capital é bem interessante. Aqui ele fala um pouquinho mais dos outros fundos aí que a Iridium tem, explica um pouco mais de a liquidez, como que são os pagamentos e tudo mais. Então assim, pessoal, o IRDM no geral, cara, eles vêm fazendo o que eu esperava, tá? Que é vender alguns fundos imobiliários para tentar diminuir um pouco aquela carteira. Hoje são 500 milhões aí de 3 bilhões que o fundo tem, então é uma boa parte, 20% do patrimônio praticamente está em fundo imobiliário. Isso acaba trazendo um retorno muito negativo, tá? Que, para mim, fundo de CRI, cara, que ele vai investir de fato em CRIs, ele não pode ficar perdendo tempo com fundo imobiliário. Não que fundo imobiliário seja algo ruim e tudo mais. Fundo imobiliário são para as pessoas físicas, tá? Pra galera que quer investir um dinheiro, uma renda mensal ali. Agora, fundo de papel ficar comprando outros fundos imobiliários, para mim não faz muito sentido, tá? Principalmente fundo de CRI. Ele consegue ter um retorno muito maior investindo em CRI. Então essa é a minha visão. Eles já vão ter pessoas para estudar, para estruturar a CRI. Então eles têm que investir em CRI, sabe? Não tem que ficar investindo em fundos imobiliário. Então, ponto muito positivo. Quem sabe eles conseguindo vender aí, não sei também qual que é a ideia do fundo, se é se desfazer de tudo ou só uma pequena participação. No geral, o fundo tende a ganhar, tá? E se conseguir voltar a aumentar esse dividendo aí, o fundo pode conseguir voltar a crescer. Mas a grande queda disso daqui, explica muito, é por causa da carteira de fundos imobiliários. Obviamente o fundo tem alguns outros problemas de inadimplência e tudo mais, mas isso gera um impacto muito alto dentro dele, tá bom? Então, no geral é isso, espero que vocês tenham gostado, tamo junto, até a próxima e falou!